Olha aí, né, pessoal? Que ótima notícia para o povo brasileiro, para o assalariado, para aquela pessoa que gasta boa parte dos seus rendimentos mensais, para aquele chefe de família, para aquele pai de família que gasta boa parte do seu salário no supermercado comprando itens básicos para garantir a subsistência, né, a alimentação da sua família. Há uma previsão aí feita por parte da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, de que teremos um aumento de até 8% no preço dos alimentos no mês de setembro. Estou gravando este vídeo no dia 31 de agosto à noite, provavelmente vou publicá-lo no dia 1º de setembro, então até o final deste mês de setembro, conforme prevê o pessoal aqui da Abras, teremos um aumento de até 8% no preço desses alimentos não industrializados, os hortifrutigranjeiros, né, que a gente fala. Por que vai haver esse aumento? Por conta do aumento no preço dos combustíveis, especialmente do óleo diesel, que impacta muito a cadeia de transporte, de logística desses itens aqui, não é? Então vamos dar uma olhada nessa história que se torna muito mais emblemática, não apenas pelo governo do Lula ser o autoproclamado governo dos pobres, que prometeu picanha para todo mundo e que vai deixar aí as hortaliças, as frutas, as verduras, né, mais caras para os brasileiros, não apenas por isso, mas também porque nesse mesmo dia 31 de agosto que eu gravo este vídeo, Lula lançou o programa Brasil Sem Fome. Deve ser um Fome Zero, recauchutado, né? Claro, mudam-se os nomes, os programas falidos continuam, para combater insegurança alimentar e pobreza extrema, né? Olha que hipocrisia, que coisa contraditória. Antes de continuarmos, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Valeu Demais aí embaixo com valores esporádicos, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, conforme o pessoal aqui da Abras, volto a dizer, Associação Brasileira de Supermercados, fez aqui o estudo, fez a sua previsão, esse aumento recente no preço dos combustíveis, que chega aqui a 25,8% no diesel nas refinarias da Petrobras, isso aqui por conta daquela coisa de represar preços que o governo Lula fez, sempre faz isso, o PT sempre faz isso de interferir no preço dos combustíveis com resultados desastrosos no médio e no longo prazo, resultados como esse aqui. Então, um aumento substancial no preço do diesel, da gasolina também 16,3%, mas o diesel é aquilo que impacta de fato no transporte de mercadorias pelo Brasil, porque usa-se muito o modal rodoviário, né? Caminhões, carretas carregados aí com muito peso e que são movidos a óleo diesel e que, portanto, vão ter um preço aí de frete encarecido por conta desse aumento aí do óleo diesel, né? Então, o Márcio Milan, que é a vice-presidente da Abras, esclareceu esse ponto, né? Ele traz aqui que os hortifrutigranjeiros, produtos aí que têm um alto grau de perecibilidade, que é o caso aqui, como ele diz, de produtos de consumo diário, não tem estoque, não tem como você manter um estoque de 3 meses, por exemplo, de alface, ou então de batata, sei lá, coisas desse tipo, porque são alimentos perecíveis, não são industrializados, não tem conservantes para durar muito tempo, para ter um prazo de validade grande, né? Então o estoque disso é pequeno, a reposição é constante. Então você tem aí caminhões, carretas transportando isso a todo momento pelo Brasil. Continuando aqui com a fala dele, está previsto o aumento em torno de 5 a 8%. Então a tendência é que esses produtos tenham esse repasse de preço durante o mês de setembro. Acredita-se então que até o fim de setembro teremos um aumento nesse sentido aqui, nesse percentual trazido pelo vice-presidente Márcio Milan aqui da Abras. Mas é claro que outros itens também vão ter aumento porque são transportados igualmente por veículos movidos a diesel, por exemplo, carnes, laticínios e alimentos industrializados. Porém, esse aumento, esse repasse no custo dos fretes vai ser feito de forma escalonada ao longo dos meses. A conta vai chegar, né? Mas os hortifrutis, então, vêm primeiro nessa escala aí porque tem estoque menor, precisam de uma reposição maior, né? E, de acordo aqui com a Abras, o preço do frete para os produtores representa até 50% do custo operacional, ou seja, de todos aqueles custos que estão agregados à produção, né? Não são custos de produção exatamente, diretamente ali, mas estão envolvidos com o processo de colheita, de venda e tudo mais, né? Então, nesse caso aqui, o caso do frete, estamos falando de 50% do custo operacional, ou seja, tem um impacto muito grande qualquer variação no preço dos combustíveis, no preço final fornecido aí
entregue pelo produtor aos supermercados e, por consequência, repassado ao consumidor final do produto, que é quem paga essa conta no final da história, não é? Então aqui, conforme eles trazem em resumo, o repasse ao consumidor final de até 8% reflete o custo do frete para transporte de insumos do fornecedor. Então a coisa começa lá atrás, quando o fornecedor precisa de insumos para plantar os alimentos e tudo mais, fertilizantes, maquinário, sementes e outras coisas que são utilizadas também. Então esse frete impacta já na produção, no início da produção, mas isso não é tão imediato assim. Então reflete esse custo aí para o transporte dos insumos, reflete o aumento do custo das máquinas que são usadas na agricultura, tratores, colheitadoras, essas coisas aí que são movidas a diesel também, então vão ter um custo maior e isso vai se refletir no custo final do produto, e também o frete disso aí para a indústria de processamento, que é a partir da onde isso aí vai seguir para os supermercados depois. Então toda a cadeia logística é impactada pelo preço dos combustíveis. É certamente, aí, junto com o da energia elétrica, um dos preços mais importantes da economia e que, tragicamente, é um dos preços mais controlados pelo governo. A energia elétrica também, você se lembra certamente das traquinagens que a Dilma Rousseff fez no passado com o preço da energia, algo que impacta terrivelmente no setor produtivo, quando todo esse represamento de preços precisa ser levantado e aí a coisa sobe de uma forma desastrosa, assustadora, né? Então o governo, mais uma vez, fazendo cagada, prejudicando o setor produtivo, no caso aqui, alimentar, né? Claro que isso vai ter impacto em um monte de outras coisas, mas aqui estamos falando de alimentos, coisas que impactam terrivelmente a vida do brasileiro médio, do brasileiro pobre principalmente, conforme eu falei no início do vídeo. Tem famílias aí que gastam a maior parte da sua receita, da sua renda mensal combinada, com alimentação, comprando coisas no supermercado, né? Isso aqui são itens de primeira necessidade, estamos falando de cebola, alface, batata, coisas que fazem parte do prato do brasileiro no dia a dia, né? Então isso aqui é uma péssima notícia para o brasileiro. Imagina só, uma família que já está estrangulada por conta de gastos com alimentação, basicamente coisas de supermercado, tendo um aumento, digamos aí, de 8% em um mês apenas. Isso significa aí uma redução do que sobrou, se é que sobra alguma coisa, ou então a família tendo que gastar menos dinheiro em outras áreas, tendo que sacrificar mais o seu orçamento para alimentação, ou mesmo reduzindo o consumo de alimentos, que seria uma coisa assim terrível de se ver no Brasil. Quem está proporcionando isso? O governo Lula, que é o governo dos pobres, que está aí muito preocupado com a questão da fome no Brasil, né? O Brasil voltou ao mapa da fome. Temos que evitar isso, temos que combater isso. Como? Deixando a economia ficar livre para se desenvolver, para seguir aí as flutuações de uma forma a refletir a variação da balança entre oferta e demanda, que garante a disponibilidade de itens a preços acessíveis para todos? Não. O governo Lula fica interferindo na economia e depois lança programas aqui totalmente demagógicos, populistas, para combater a fome, né? Olha só, o governo Lula lança nesta quinta, dia 31 de agosto, o Brasil Sem Fome, que nada mais é do que um fome zero requentado, uma coisa que fracassou miseravelmente no passado, porque tudo que o Estado faz fracassa de forma retumbante, né? Para combater insegurança alimentar e pobreza extrema, conforme traz aqui o pessoal do G1. Lançamento ocorre durante visita oficial do presidente ao Piauí, um estado extremamente pobre, diga-se de passagem, né? Brasil havia saído, escreveram errado aqui, do mapa da fome da ONU em 2014, mas voltou em 2022. Aquele papo que foi muito batido durante as eleições e logo em seguida também as eleições, também logo que o Lula voltou ao poder. Você se lembra daquela história da Marina Silva falando que tinha 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil, uma coisa assim completamente absurda, números arbitrários, mas que serviram para criar uma narrativa para fomentar esse tipo de projeto aqui, para dar um sustento ideológico para esse projeto Brasil Sem Fome, que vai fracassar miseravelmente também, né? 80 ações aqui que vão ser feitas pelo governo federal, que vão integrar essa medida aí, então eles querem reduzir até 5% aí, ou menos de 5% percentual de domicílios em situação de insegurança alimentar grave.
grave. Então o Lula, de forma demagógica, fica criando programas supostamente preocupado com a questão da alimentação. O brasileiro precisa se alimentar mais e melhor, precisamos dar mais condições das pessoas comerem por meio de programas fracassados populistas como esse aqui. E por outro lado, o governo prejudica o setor de transportes no Brasil, prejudica aí a questão dos combustíveis, o abastecimento e tudo mais, e isso tem um impacto negativo severo no preço dos alimentos. Negativo eu quero dizer porque aumenta o preço, piora a capacidade do brasileiro de adquirir alimentos, seu poder aquisitivo para colocar coisas na mesa para sua família comer. E esse aqui é o tipo de coisa que prejudica principalmente os mais pobres, né? O rico, que ganha 100 vezes mais do que uma pessoa pobre, não come 100 vezes mais alface, 100 vezes mais espinafre, 100 vezes mais arroz. Claro que não. Então isso aqui tem um impacto muito maior sobre as contas dos mais pobres, que, volto a dizer, gastam grande parte da sua renda mensal comprando alimentos para dentro do seu lar, para ter comida na mesa dos seus filhos, né? Uma vergonha vermos isso aqui, o quanto um governo populista, keynesiano, socialista, como o governo Lula, é capaz de prejudicar as pessoas mais pobres em coisas como essa, que infelizmente não aparecem tanto para o grande público, né? O público não percebe que um represamento de preços vai, nos combustíveis no caso aqui, né, vai causar um aumento de preços nos alimentos lá na outra ponta. Mas essa é a verdade. Quando o governo faz esse tipo de intervenção na economia, nós temos escassez, temos aumentos absurdos de preço e temos aí um prejuízo grande para as pessoas mais pobres no final das contas. Está aí o governo Lula fazendo o L mais uma vez com a população brasileira, né? Mas aquela história, quem falou que o pobre come alimentos, né? O que você achou dessa notícia aí? Deixe o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.